Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde. Tradição da discussão política, né, no debate aprofundado dos temas importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, sempre na pauta aqui a educação, meio ambiente, saúde, transporte, segurança pública, enfim, os temas do momento e a política, lógico, né? E para você acompanhar com a gente também a discussão dos temas de interesse nacional. Está lá a reforma da Previdência sendo fechada em primeiro turno no Senado da República, com algumas confusões, né? O senador do PSL, partido do presidente da República, ameaçando entrar lá com destaques, enfim, qualquer mudança que ocorra, volta para a Câmara a votação, né? Tudo que o governo não quer, né? A história de que a Previdência é a bala de prata, seria a bala de prata, né? Para o crescimento, o desenvolvimento econômico ser retomado no Brasil, a gente sabe que não é bem por aí e que tudo estaria resolvido em 3, 4 meses, tudo foi por água abaixo e estamos vivendo aí um 2019 totalmente arrastado, né? Sem recuperação econômica alguma, algumas situações pontuais aí nos gráficos econômicos que a gente vai acompanhando aí pela mídia, mas que de importante e significativo mesmo, muito pouco se fez, né? Lembrando que a reprise você acompanha sempre aqui a partir das 8 da noite, na reprise do Ponto de Vista, aqui pela Santa Cecília TV. Com a gente hoje, mais uma vez, o Augusto Capô de Casa, que é diretor da Santa Casa e, além disso, acompanha aí as questões importantes da cidade e do país. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Boturão? Uma boa tarde aos nossos telespectadores, aqueles que estão assistindo a reprise, uma boa noite. Vamos discutir aí, comentar os assuntos da semana. E lá na ponta o nosso Aldo Neto, companheiro jornalista, que mais uma vez colabora, participa com a gente aqui do Ponto de Vista. Certo, Aldo? Tudo certo, ligar, Augusto, Marco, ao Fábio que está chegando, ao nosso público telespectador, pessoal da produção. Não está tudo certo, né, Edgar? De novo, tá com saúde, pelo menos? Você já abriu aí o programa repetindo notícia, né? Porque nesse país há décadas a gente vive de ilusão. Olha, vai acontecer tal coisa e tudo vai mudar, tudo vai melhorar. E nunca chega, né? E eu quero agradecer. Pela primeira vez eu vou estar aqui num programa e que eu não vou ser o cara que fica com o pires na mão. Vai ter 2 competindo mais que eu. Porque esses caras que ficam pedindo dinheiro para a saúde tem que ficar com o pires na mão com todo mundo. Tanto o Augusto como o Fábio que está chegando. E o Marco Santana está lá na ponta, né, acompanhando as redes sociais, as transmissões que a gente faz aqui do Ponto de Vista e a sua participação sempre importante aqui com a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde, Edgar. Primeiro, vou parabenizar nossos 2 amigos, o Augusto e o Aldo, que deram um tapa no visual aí, ficaram mais joviais aí. Estão de parabéns. Não, mas eu não chego aos pés do corte de cabelo do Aldo. Isso foi uma homenagem ao grande evento que teve na Praça Mauá esse final de semana lá, que ninguém catou o lixo, né? Ah, foi, é verdade. Eu quero mandar um abraço também para o Renato César Leite, delegado da Receita Federal, que ontem à noite eu encontrei no supermercado ali, ele buscando umas ofertas ali e disse que é um telespectador do nosso programa na reprise. E também o Rafael, ele é ambulante ali na Praia da Aparecida ali, que também me cumprimenta e diz que é telespectador também da reprise às 20 horas. Convido você que nos acompanha ao vivo a participar também do programa, para mandar sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite sempre para você que está na reprise. O programa ao vivo acaba às 14h30, a reprise começa às 8 da noite. Sempre nesse espaço de tempo, coisas impensáveis podem ocorrer, né, na confusa República Brasileira, né? E um abraço especial ao Renato, ao Rafael, citados aqui pelo Marco Santana. Francisco Rafael, obrigado pela participação aqui, pela audiência que nos dão aí no período da reprise, né? E o Renato, que já participou com a gente em outros momentos aqui, trazendo informações importantes sobre a atuação da Receita Federal, né? Bom, estamos vivendo o Outubro Rosa, mas lá pelos lados do Senado as coisas não estão tão róseas assim, né? O pessoal anda reclamando muito, batendo o pé na mesa e mandando recado aí ao governo, né? E agora
tem essa situação complicada, as bolsas andam caindo, enfim, né? A questão da reforma da Previdência está aí travada, vai ser aprovada, já foi aprovada em primeiro turno, agora no segundo turno o pessoal vai apertar o governo, viu, Aldo e Augusto, pelo que eu estou sentindo. O Senado não participa do governo e o pessoal quer participar do governo. E vai ser difícil o Bolsonaro sair dessa, porque ele disse que não ia ceder a pressões, que não iam ter cargos políticos, não é? Então, a economia ficou estagnada, muita gente se aproveitando da situação da reforma, como você falou, da Previdência, dizendo que após a Previdência tudo vai melhorar. Está se criando uma expectativa, esse ano já se foi, ano que vem vamos aguardar. E o que me chama a atenção, nosso presidente todos nós, não é uma pessoa inexperiente do Poder Legislativo. Ficou quase 30 anos lá, né? Se ele não sabe lidar com esse ambiente, que não vai ser você, não vou ser eu, não vai ser o Aldo, enfim. Né? Ele tem lá um articulador que tem uma experiência também significativa, eles não estão conseguindo conduzir. Então, sabe o que está aparecendo, Boturão? O discurso da eleição foi ele sabia que não ia poder cumprir. Quando tomou o poder, ele está tentando manter um discurso ainda eleitoral. E, detalhe, ele foi eleito com todo um envolvimento da massa. Nós sabemos, hoje existe esse ambiente polarizado, petistas e bolsonaristas, enfim. E isso é muito ruim para o país. E, para piorar, o próprio PSL está implodindo. Em São Paulo está implodindo, na origem, no estado de origem do Bivar está implodindo, no Rio de Janeiro está implodindo, em Brasília está implodindo, e você sem uma base mínima partidária, fica muito difícil de articular qualquer coisa. Até porque você não tem aquelas pessoas que falam em nome do presidente. A Joyce falava em nome do presidente, mas ela ainda fala, estão querendo retirá-la do partido. O Alexandre Frota falava em nome do Bolsonaro. Nós podemos esquecer... Ele fala contra o Bolsonaro. O Alexandre Frota, quando as duas ocasiões que o Paulo Guedes foi no Senado, o guarda-costas do Paulo Guedes foi o Alexandre Frota. Estava lá representando o Bolsonaro. Hoje virou uma metralhadora. Então, se o governo não tem figuras que representem o presidente, que possam estar articulando, realmente fica difícil. E aí existe essa situação das investigações com membros do Senado, inclusive com o próprio líder do governo, né? Quer dizer, eu realmente acho que a situação, o Bolsonaro está perdendo o controle de um ambiente que ele tinha um controle, creio eu, mais adequado, que era o Poder Legislativo. É uma confusão danada, né, Aldo? A verdade foi dita ontem na Rádio Bandeirantes, se não me engano, eu não sei se foi ouvir, não sei quem foi que disse isso, são 12 ou 13 milhões de desempregados que continuam aí numa situação desesperadora, enquanto o presidente combate o socialismo. É verdade. Edgar, sabe o que acontece? Eu vou discordar num ponto que o Augusto falou. O problema é que ele ainda está com o discurso da campanha. Tá sim, ele não desceu do palanque. Ele ainda quer governar sozinho, ele não quer negociar, diz que não vai fazer, ele está batendo de frente com o Congresso. A questão é, ele tem a razão? Eu não sei. Eu acho que, pelo menos nesse aspecto, ele está tentando ser coerente. O problema é que a coerência dele está custando. Mas não dá para ser coerente no palanque. País. Ele não dá para ser coerente. Nós falamos isso aqui semana passada. Ele ainda está em campanha. Ele não desceu do palanque. Em plano aberto aí, vocês estão acompanhando aí a presença do secretário Fábio Ferraz. Pode cortar lá para o Aldo, entendeu? Sim, por favor. Quando o secretário obrigado, aqui está colocando aqui o seu equipamento para participar do ponto de vista. A questão é justamente essa. Enquanto o discurso pode ser ação, né? Não pode. Qualquer um que conhece a relação com o legislativo não pode, até porque é o formato que está construído nesse país. Não deveria ser, mas é. Eu não concordo com o Bolsonaro em nada, mas eu não posso condená-lo porque ele está tentando ser coerente.
Eu posso condená-lo por ele não estar voltando atrás nisso, que ele deveria refletir e voltar atrás, pensando no bem do país, né? Exatamente. Eu acho que o Aldo tem razão nesse aspecto, né? O discurso foi esse. Ele cumpre aquilo que fala. Os ministérios não estão aí emprestados, entregues aí a determinados partidos da base, aquela coisa toda que ele falou que não ia fazer. Agora, o que isso traz de benefício para o país como um todo, para a recuperação do país, a gente não sabe. Fábio Ferraz, secretário de Saúde, participa conosco. Tudo bem, secretário? Boa tarde, desculpa o atraso. Hoje parte. o pessoal teve a oportunidade de ver um pouquinho do bastidor aqui, né? Eu cheguei atrasado, estou errado, né? Mas a turma ainda tentou aqui, me deu um respaldo e uma satisfação enorme aqui estar com vocês mais uma vez. E olha aqui, eu já trouxe, ontem começamos a campanha do Outubro Rosa, trouxe aqui uma lembrança para que todos aí, o Augusto já está bem familiarizado, que a Santa Casa já está forte também na campanha, né? Fez toda uma estrutura lá na Santa Casa, mas é importante sim que a gente faça essa lembrança para todas as mulheres, né, fazerem aí os exames de prevenção para que a gente possa minimizar aí as dificuldades oriundas do câncer de mama, né? É verdade. Nós estamos comentando aqui a respeito dessa situação difícil, né, que se colocou lá no Senado, a aprovação da reforma, e parece que o pessoal está mandando recado, né, para o presidente da República. O pessoal quer participar do governo, Fábio. Querem ajudar o presidente a traçar rumos melhores para o país, né? Mas ele não quer ajuda dos senadores, não quer. Eu acho que o presidente, eu entendi bem a fala do Aldo e eu tenho que concordar com ele, né? Aquelas pessoas que, de certa forma, são mais militantes do bolsonarismo, né? Eu acho que esse termo já é um termo que deve ser usado com bastante tranquilidade, defendem essa tese, que é a tese que o Aldo defende, que eu tenho que admitir que tem uma coerência. Eu não defendo, não. Não, peraí, Aldo. Em que sentido? Se eu entendi bem o que você quis dizer. Eu não estou dizendo aqui que você é um defensor do presidente da República, das ações do presidente da República, da postura do presidente da República. O que eu estou dizendo é que o presidente ele tem sido coerente. Ou seja, o que ele pregava antes do período, ou durante o período eleitoral, antes do período eleitoral, ele faz a mesma ação sendo presidente da República. A crítica de boa parte da população, ao qual eu me incluo particularmente, é que uma coisa é quando você é candidato, agora você ser o presidente da República há um papel institucional, envolto disso, que deve ser, de certa forma, preservado. A instituição presidência da República merece, é claro, algumas ponderações. Mas o que o pessoal coloca de forma clara? Bom, ele é autêntico, ele fala aquilo que ele realmente pensa. Isso tem uma virtude? Tem uma virtude. Não podemos dizer que não há uma virtude. Agora, do ponto de vista institucional, realmente, muitas vezes, são falas não adequadas, né? Porque a gente percebe, lamentavelmente, por conta do presidente da República. Fábio? Desculpa te interromper. Ele foi eleito porque o povo realmente está cansado da politicagem que acontece no Brasil, que foi instituída, vou fulanizar, não deveria, mas muito pelo PMDB. Hoje é MDB, que é sempre ser governo. Vamos sempre colaborar com o governo, sempre arrumar, tem que governar com o legislativo. Nos livros primórdios dos sistemas democráticos vigentes, os poderes são independentes. Se são independentes, não podem governar juntos. Se faz isso para facilitar a vida do executivo, muitas vezes. E nessa facilitação, acaba se abrindo exceções para o legislativo, que às vezes o povo está cansado disso. Eu entendo isso, entendeu? O que eu acho que o que está faltando um pouco, e eu não quero defender o Bolsonaro, eu não votei nele, não gosto dele, não concordo com esse estilo, eu quero defender é que, se ele for eleito, foi porque o povo concorda com esse estilo, com essa visão. E eu acho que está faltando para os nossos deputados também ter essa visão. O grande problema é que mesmo o pessoal que foi eleito com ele, que em tese poderia estar o ajudando, reclama da mesma coisa. Eu acho que Agora, só para complementar essa ideia, viu, Aldo? O Fábio Ferraz, com todo respeito, eu acho que essa crítica que você e várias outras pessoas fazem ao Jair Bolsonaro é completamente injusta. É muito fácil chegar agora, a cigana me enganou, eu não sabia que ele era tão radical assim. Aí beira a ingenuidade, as pessoas acompanharem não só a campanha eleitoral, mas toda a trajetória, o discurso que ele sustentou durante 30 anos
A gente fala, aí não vai Marco, ser, esse é o não ponto. vai ser assim. Você chegou no ponto. Todo mundo achou que não ia ser assim, porque ele está há 30 anos na política. Não, mas ele está há 30 anos, ele sustentava esse discurso reacionário, atrasado do século XIX, e as pessoas ainda assim falam, não, ele vai melhorar. Parece aquela história da mulher que foi traída pelo marido pela terceira vez, né? O marido que abusou da regra 3. Hillary Clinton. Não, dessa vez agora ele vai melhorar, ele vai mudar de postura. Então é muito até cômodo chegar e falar, olha, eu não sabia que ele ia ser tão radical assim. Agora, o Brasil inteiro sofre as consequências de uma escolha completamente errada, sendo que nós tínhamos vários outros candidatos no primeiro turno ali, goste ou não deste ou daquele, mas havia opções das mais variadas possíveis, coerentes, da extrema esquerda até a direita, passando pelo centro, havia várias opções e as pessoas optaram sim por Jair Bolsonaro, né? Então, eu acho que essa crítica aí, Fábio, me desculpe, mas ela não se sustenta em pé. Não, mas eu acho que talvez eu não tenha feito claro, Santana. Justamente eu não estou dizendo, pelo contrário. Eu estou dizendo, a única observação que eu fiz é que os bolsonaristas, vou repetir o que eu penso, defendem um argumento de que o Bolsonaro ele está sendo coerente. Ou seja, aquilo que ele pregava antes, ele prega e continua fazendo estando na presidência da República. Eu não concordo. Esse ponto. Nós estamos fazendo aqui uma avaliação. Ele pode não ter avançado nessa composição no mesmo tamanho que os governos anteriores caminhavam. Mas ele fez acordos. Existem cargos que foram destinados a A, B ou C. Existem linhas de... Ele está sendo repetitivo do que outras administrações fizeram. Talvez não na mesma intensidade. Certo. Mas que houve direcionamento político, houve encaminhamento de cargos importantes para simpatizantes ou filiados de determinados partidos. Houve, inclusive, no início do governo dele, uma crítica severa ao partido do Ônix, que tomou Democratas. conta, o Democratas, que tomou conta da Casa Civil, não, só também do Senado, Augusto, do Senado, da Câmara. Só uma ponderação, calma lá, vamos só O Ministério da Saúde, não é DEM, ou é PMDB? Ele é DEM. Então, são 3 ministérios para o DEM, mais o Senado e mais a Câmara. Só para deixar aqui claro, pelo menos essa consideração que eu fiz. Que há um movimento de presidência, na presidência, de um presidencialismo de coalizão, onde são envolvidos alguns partidos políticos, isso é fato, é claro, isso é inequívoco. Eu estou me referindo mais à postura pessoal do presidente, no seu dia a dia, a sua forma de se expressar com as pessoas, digamos, de forma espontânea demais. É nesse sentido que eu estou dizendo. Quanto ao movimento de coalizão, de você agregar fatores políticos, isso é inequívoco, isso é um fato, não há como se fazer ponderações diferentes disso, né? Então, a gente tem isso de forma muito clara. Talvez com menos contundência do que governos anteriores, muito provavelmente sim, mas que há um movimento muito claro de aproximação com o famoso centrão, isso é inequívoco. A ponderação é mais no sentido da pessoalidade do presidente da República, que ele digamos, coerente ao que ele vinha pondo anteriormente. Ele segue uma mesma linha. Goste ou não, acertada ou não, ele segue uma linha de coerência. Somente essa observação que eu estou dizendo. Eu só discordo dessa coisa de que o pessoal estava cansado aí disso, daquilo outro. Acho que o pessoal está cansado de passar a vida inteira aqui somando 1 com mais 1, que no final do mês acaba não dando 2, né? Aí o dinheiro não dá, aí o cara perde o emprego, a economia não vira, e a roubalheira foi anunciada, escancarada aí para todo mundo, enfim, né? E o Bolsonaro surgiu, a gente já discutiu isso aqui 1 milhão de vezes, nessa onda antipetista, com o ex-presidente Lula preso, é bom que as pessoas sempre se lembrem disso. Se o Lula estivesse na campanha, fosse o candidato, enfim, eu tenho a convicção que a coisa seria completamente diferente, né? Não sei se estaria o Brasil tirando outro rumo, não estaria, tá certo? O Lula, na minha opinião, eu tenho uma outra opinião. Sabe qual é a minha opinião? Só para fechar. Se a facada não tivesse acontecido, talvez não tivesse outra situação. Facada talvez não tivesse acontecido, tivéssemos outra situação, enfim. Agora, o PSDB pagou o pato do Aécio Neves, de denúncias aí contra o
o governo do Estado, lamentavelmente, atacam o ex-governador Geraldo Alckmin, quando ele, o governo dele fez a denúncia de corrupção no Rodoanel, né? A denúncia não veio de fora, ele cansou de dizer isso, provou isso para todo mundo, foi o meu governo que denunciou, mas aí o pessoal chama ele de corrupto, não é? Porque não expulsou o Aécio do PSDB, enfim, não fez um ato cinematográfico, como fizeram agora aí os neotucanos, enfim, contra então, agora deputado, ex-senador e ex-candidato Aécio Neves. Então, foi toda uma conjuntura que resultou nisso aí e vamos ver, né, como é que a gente sai disso. Vamos para o intervalo, falar de saúde na volta, que é sempre um assunto muito importante para todos nós. Já, já. Estamos de volta, sequência do Ponto de Vista. Augusto Capô de Casa aqui conosco, ao lado do Aldo Neto, o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz, também participando. Santana atento aí às redes sociais, né? E o Outubro Rosa oficialmente lançado aqui em Santos. E as pessoas aí têm até transporte, é isso, Aldo? As pessoas que têm esse problema de câncer de mama, enfim, as mulheres com essa situação, né, Fábio? É verdade. Ontem nós lançamos oficialmente a campanha do Outubro Rosa, né, no Paço Municipal, num ato com a presença do nosso prefeito Paulo Alexandre. E o prefeito teve a oportunidade de sancionar uma lei municipal, o que eu acho extremamente valiosa, no sentido de permitir com que as pessoas em tratamento de câncer de mama, e mesmo em outras fases, digamos que ainda não, já após a radioterapia, né, essa parte mais intensa de tratamento, gozem aí de uma isenção no transporte público, para que justamente tenham maior facilidades em realizar o seu tratamento. Então, acho que foi uma conquista importante para as mulheres que são vítimas desse mal. E, nesse mesmo ato, iniciamos já com a carreta, que está posta em frente ao Paço Municipal, uma parceria com o Hospital o Alemão Oswaldo Cruz, e nós teremos aí até o final de dezembro, portanto, praticamente 3 meses, com a disponibilidade de exames de mamografia de forma gratuita para a população. Aliás, essa parceria também não traz ônus para a Prefeitura Municipal, para o Governo Municipal, e a carreta está lá, as mulheres podem nos procurar, as mulheres de 50 a 69 anos, no período da manhã, das 9 ao meio-dia, e terão a oportunidade de realizar os exames já automaticamente. 11 mulheres no período da manhã e no período da tarde são mulheres já dirigidas pela rede pública municipal de saúde, ou seja, pessoas que já estão conosco para realizar esse exame. Não temos uma fila grande de mamografia, não temos demanda reprimida, realizamos aí cerca de 1.200 exames por mês, mas com essa disponibilidade, a expectativa é que a gente realize cerca de 1.500 procedimentos, claro, atendendo as mulheres de Santos, mas também de toda a região. E nesse sábado, especificamente, nós teremos o dia D da atenção básica, todas as nossas policlínicas estarão abertas, com ações específicas destinadas à prevenção do câncer de mama. Isso tudo é importante por quê? O Augusto tem esses números com certeza, mas cerca de 60 mil mulheres são vitimadas pelo câncer de mama no país todos os anos. 14 mil óbitos, é um número alto que nós temos no país. E o que diz, digamos, os estudos técnicos sobre o tema? 95% dos casos que nós temos a condição de ter a prevenção acontecendo a partir do diagnóstico da doença, ou seja, sabendo antes, a gente consegue cura. Então é muito importante sim que as mulheres procurem essas unidades, essas disponibilizadas pelo poder público, aquelas que são aderentes à rede privada da mesma forma, para realizarem os exames e nós termos realmente a diminuição desses números do câncer de mama. E no dia 20, estaremos junto com o pessoal do Instituto Neomama, aqui um abraço, um beijo para a Gilze, que lidera o Instituto Neomama. Vai estar aqui a Gilze amanhã, então ótimo. Já fica um beijo para ela estava conosco ontem lá no Paço Municipal. Dia 20 a grande caminhada, a 10ª caminhada do câncer de mama, vai sair ali do aquário, então estaremos juntos. E junto à remada, também o pessoal vai pelo mar conscientizando aí sobre o Outubro Rosa. Então, Santos está motivada e plenamente ativa nessa importante ação de, volto a dizer, prevenção ao câncer de mama. Santa Casa também diretamente envolvida, né, Augusto? Eu acho que a promoção é sempre um ponto de partida para que a gente possa fazer um enfrentamento não só do câncer de mama, para você ter uma ideia, os números de câncer de intestino, de pele, você acaba tendo números muito significativos, seja
a partir do momento que você tem um diagnóstico precoce, como o Fábio Ferraz colocou, então você consegue atuar mais diretamente. A Santa Casa é um prestador de serviço, mas se envolveu nessa campanha. Nos preocupa muito, porque logo após um Outubro Rosa, você tem os diagnósticos. E aí nós temos uma segunda etapa, que é o tratamento. Seja através de químio, seja de rádio, sejam cirurgias, não é? E aí a Santa Casa, ela se coloca à disposição, né? Para que possa ser contratada de forma adequada, para que possa dar toda essa retaguarda, não só para a cidade de Santos, mas para toda a Baixada Santista. Porque o Oswaldo Cruz vem, faz esses diagnósticos, não é? Um período, mas depois ele, quando identifica, quem acaba acolhendo, quem acaba abraçando é a Secretaria de Saúde, que, através dos seus parceiros, consegue encaminhar esses pacientes para um tratamento. Mas nós temos que alertar, você sabe que no mês passado, setembro, nós tivemos metade do mês, Setembro Verde, que era a doação de órgãos, e metade do mês, Setembro Amarelo, suicídio, que era o suicídio. Né? Então agora nós estamos divulgando Outubro Rosa. Mas, na verdade, eu acho que as campanhas, elas, de acordo com os seus públicos, devem ser constantes o ano inteiro. Né? Você não é só em outubro que você vai... E a Secretaria de Saúde tem um trabalho, sem dúvida. A Secretaria de Saúde tem esse acompanhamento. É lógico que num mês mais alusivo você acaba fortalecendo e ampliando. Mas é um trabalho que não só a Secretaria de Saúde, a Santa Casa, acompanham os 12 meses do ano a prevenção. Através da prevenção, o diagnóstico precoce, uma atuação mais ágil, mais efetiva, com mais resolução. Esse é o caminho mesmo, e o Augusto tem toda a razão. De fato, é importantíssimo nós fazermos o diagnóstico, como foi dito, mas tão ou mais importante é o tratamento, né? E a Santa Casa é, sem dúvida, o principal parceiro da Secretaria de Saúde de Santos. A Beneficência Portuguesa também colabora conosco, além, é claro, do Hospital Guilherme Álvaro, que também tem um centro específico desse tema. Então, temos essas 3 importantes unidades, mas a Santa Casa, é claro, até pelo volume de pacientes que lá são atendidas, até se destaca nesse tema. Só mais uma observação, em setembro faltou Augusto, faltou o roxo do pessoal do Alzheimer também, né? Eu brinco que as cores da saúde são fantásticas, né? A gente tem, então em setembro a gente teve realmente discutir temas extremamente sérios, o amarelo, prevenção do suicídio, o verde, que inclusive uma ação muito bacana que ocorreu na Santa Casa, tive a oportunidade de estar lá, sobre doação de órgãos. A Santa Casa tem realmente sido consolidado como uma referência na destinação de órgãos. No estado de São Paulo. A gente perde uma vida, mas graças ao trabalho que é realizado na Santa Casa e que também hoje está muito consolidado já na Secretaria de Saúde, temos técnicos muito qualificados também colaborando nesse tema, a gente tem a oportunidade de dar outra vida, gerar ou colaborar com a continuidade de uma outra vida através da doação de órgãos. Isso em setembro é muito importante falar nesse tema. E também o roxo do Alzheimer, que é a turma que faz uma discussão dessa, que é também uma doença muito dura, muito difícil, que acomete aí, sobretudo, os idosos, né? E a gente também teve a oportunidade de participar de algumas ações, o pessoal da Abras, que é uma associação importante, que trata sobre esse tema específico do Alzheimer. As cores da saúde são quase infindáveis, mas é importante a gente falá-las. Posso dar uma de Jair Bolsonaro? Depende. Tá bem. Fala palavrão, Acabei não? de entender porque a gente teve na Praça Mauá no último final de semana o evento que teve. Não dá para separar essas cores aí nos meses, pô? É maior arco-íris. Mas sabe aí como é que se divulga tanta coisa em tão pouco tempo? Não tem muito espaço para saúde assim na mídia, na vida das pessoas. Você 3 temas desses que são temas sérios no mesmo mês? Põe em fevereiro, março, abril. Já tem. Mas já tem. Olha, é interessante que o Aldo tem razão. Não, o Aldo tem razão, mas ao mesmo tempo a agenda é cheia. Então tem lá são importantes. Tem mais temas agosto dourado, que a gente fala de hepatite, enfim. Não, tem muito mais temas do que Novembro Azul. Novembro Azul, que vai começar agora da proteção e prevenção ao câncer de próstata. Enfim, os temas são infindáveis. Todos são importantes. E todos são importantes. Todos são importantes. É difícil valorar a importância. É claro que o Outubro Rosa ele ganha uma força maior, porque foi o primeiro.
Sim, Parabéns aos foi, precursores do tema, né? As mulheres que trabalham sobre o tema relacionado ao câncer de mama, que realmente virou um case mundial, o Outubro Rosa, né? Essa é a grande verdade. Aliás, Fábio, nós estamos falando aqui que existem mais temas importantes do que meses. Me lembro que no ano passado eu fiz uma reportagem no Jornal da Orla que relacionamos mês a mês todas as campanhas temáticas e foram mais de 50 que eu consegui identificar. É verdade. Né? Meu Deus. Mais de 50. Isso os principais, porque haviam outros, né? Mas todas campanhas de interesse público, muitas delas voltadas à saúde, mas também sobre outros temas também. Sabe, mas é que são isso muito, fica todos eles, direcionado muito para os importantes. públicos, não é? É lógico que se você, no caso do câncer de mama, acomete as mulheres como um todo, tem que se preocupar. Não é? Câncer de próstata, os homens, a partir de determinada idade, cada vez mais a prevenção ela é importante. Agora, você tem Alzheimer, só vai estar ligado uma pessoa que tenha dentro do seu rol de amizades ou dentro do seu seio familiar alguém que esteja acometido dessa doença. E aí acaba tendo uma aproximação maior Embora com a seja um que nos espera divulgação. todos, né? Mas Sim, olha só, sem dúvida. especificamente no tema do Alzheimer, eu confesso Infelizmente. que eu até agora participei de um simpósio importante que foi organizado pela Abrace, a gente deu um apoio pela Secretaria de Saúde e eu tive a oportunidade de aprender um pouco com os técnicos. Alguns sintomas que a gente percebe de vez em quando nos idosos, nós temos a oportunidade de, ao percebê-los, irritação constante, pequenos esquecimentos, enfim, sintomas que são caracterizados como um princípio do Alzheimer, tem sim condições de, ao identificá-los, tendo uma orientação correta e um profissional adequado trabalhar no tema, alongar digamos, a serenidade das pessoas e afastando um pouco o Alzheimer. Então, olha só como é importante. Você tem razão, mas é fundamental a gente falar desses temas, porque as pessoas já passam a ter conhecimento maior, mais diluído, e tem a condição, sim, de diminuir, muitas vezes, as aflições geradas por algumas doenças, como, por exemplo, o Alzheimer. Então, embora seja, às vezes, o Aldo tem razão, um pouco diluído, né, os temas, jeito, né? mas são todos temas extremamente valorosos, né? Agora, sobre a questão de doação de órgãos, você falou da Santa Casa. A Santa Casa é uma referência, né, essa questão de doação de órgãos? A Santa Casa, ela tem algum espaço, algum local, me falha o nome agora, não sei exatamente qual é o local onde os médicos, os especialistas guardam esses órgãos para o futuro. O lugar, evidentemente, os órgãos ficam congelados, essa coisa toda. Existe isso na Santa Casa, não? Quando o provedor assumiu, estava esvaziado o processo. Na verdade, você não mantém o órgão, é a comunicação da possibilidade de transplantes. Né? Então, o provedor, logo que assumiu, nós fizemos um trabalho nos últimos 2 anos, e esse ano, acho que com muita qualidade, nós fomos referência na comunicação e na identificação da possibilidade de transplantes. Né? Nós tivemos números bastante significativos, até pelo perfil do paciente que acaba chegando na Santa Casa. Nós temos pacientes que vêm vítimas de acidentes, né? Enfim. Então, nós montamos uma estrutura muito ágil nesse encaminhamento, na identificação, notificação e encaminhamento de pacientes. E para resolver essa situação, como é que tem que acionar a família? É isso? A família é que autoriza? Sim, a família tem... O cidadão sofreu um acidente de moto gravíssimo. A família tem uma participação comunicado, fundamental. olha, ele realmente... Mas a pessoa pode comunicar em vida que ela é doadora. Sim, mas desculpa, o Fábio vai falar com mais propriedade, mas nós temos como regra na Santa Casa sempre ouvir a família. Veja, de fato, é isso, né? A pessoa ela pode disponibilizar isso já em vida, ou seja, deixar isso acertado do ponto de vista mais burocrático, se me permite usar o termo, porque é difícil, né? Uma situação delicada, mas sim, a participação da família nesse momento é fundamental, né? Se de repente tiver algum tipo de discordância muito forte por parte dos familiares, praticamente inviabiliza o processo, né? Então, por isso, sim, faz-se necessário esse tipo de conscientização, né? Claro que é um momento muito dolorido para os familiares, a perda de um ente, muitas vezes a maior parte das vezes de forma abrupta, né? Violenta, né? Ou seja, um acidente de trânsito, esse é o problema, né? tipo de acidente, a pessoa ainda está mais isolada,
Mas dentro Quando dessa... é um caso assim mais de uma doença... Isso, de certa coisa forma mais você longa, dilui o tema, né? prepara, Você está mais é preparado. menos difícil, vamos dizer assim. Mas é importante a gente falar, porque dá oportunidade, e a Santa Casa faz esse trabalho muito bem, de fazer realmente a condução para a continuidade de uma nova vida, né? Então, agora em setembro, é muito bacana. O Fábio participou, nós, diante desses números e desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, nós aderimos a um programa, um projeto que chama-se Árvore da Vida, onde você faz um encontro de doadores, não é? E familiares de doadores e de quem recebeu a doação. Legal. E foi uma coisinha, o Fábio, acho que todos choraram lá em vários encontros de familiares de pacientes que serviram como doadores e de familiares e próprias pessoas que foram receberam a benesse da doação. Foi uma coisa realmente emocionante. Então é um programa, um projeto feito em setembro. Nós no ano que vem está dentro da programação da Santa Casa em continuar essa interação. É uma forma de amenizar, não é, o sofrimento, quando você perde um ente querido, natural, esse encontro, né, saber que aquela pessoa que você ama ou que você tinha um carinho tão grande está ali, de certa forma, representada por um ato tão valoroso que é a doação de órgãos. Diga, Neto, pois não. Veja, todos os temas são... de eu mudar de lugar? Eu posso mudar de lugar? Posso ir para o lado do Marco Santana? Ele está muito ácido hoje. Waldo? Tá light hoje. Tá light, você não sabe. Não sei, estou Você sentindo não ele... muito light, estou falando pouco, vocês têm que falar mais que eu, porque vocês precisam pedir dinheiro para a saúde, porque por mais que a Santa Casa seja exemplo de gestão, o secretário de saúde também sempre falta. Essas campanhas todas são importantes, a doação de órgão é vital para a gente salvar vidas. Parabéns aí para a Santa Casa por estar fazendo isso. Acho que a gente tem que gerar uma consciência nas pessoas da importância da doação de órgão. Porque acho que as pessoas não têm consciência do quanto isso é importante e de que forma, as formas que isso pode ser feitas. A única coisa que tem consciência é que o Facebook habilitou isso uns anos atrás, aí acham isso bonitinho. Aí o pessoal sai habilitando. E acho que a gente precisa conscientizar as pessoas da importância da doação de órgãos para salvar outras vidas após a sua. É verdade. Vamos fazer um rápido intervalo, então, aproveitar, como o Aldo lembrou bem, né? O pessoal tem que pedir dinheiro mesmo, correr atrás da grana, senão a saúde trava, não é? Como tudo, né? E a gente volta em instantes para saber como é que anda aí o caixa aí da saúde pública, da saúde da Santa Casa, né? Que é tão importante para a nossa região, enfim, já já. Muito bem, sequência aqui do ponto de vista, vamos aproveitar as presenças aqui do Fábio, que é o secretário de saúde aqui da cidade, né, do Augusto, que é diretor da Santa Casa, para falar um pouco, né, desse bloco final aqui, sobre a estrutura da saúde, evidentemente, né, o dinheiro que está vindo, que não está vindo, enfim, parte do Estado, parte da União, né, questão, precisamos sustentar a UPA, precisamos sustentar o Estado dos Estivadores, né, a Santa Casa precisa continuar recebendo bem aí os seus pacientes, pagando em dia os seus funcionários, o corpo clínico e tudo isso, né, Fábio? Não, olha, é verdade, mas infelizmente eu não tenho boas notícias. Eu gosto sempre de tentar trazer lados otimistas, né, até porque me caracterizo como um otimista por natureza. Agora, tivemos aí recentemente, há cerca de 15 dias, uma reunião com o ministro da Saúde, o ministro Mandetta, nos recebeu. Eu preciso fazer um reconhecimento aqui. O ministro me pareceu uma pessoa muito preparada. Ele realmente tem um plano bem estratégico para a saúde do país. No entanto, de curto prazo, não tivemos boas notícias. O ministro falou, não tenho dinheiro, não há possibilidade de fazer novos investimentos, enfim. Então, saímos aí com, digamos, bastante preocupação. Só para você ter uma ideia, temos a nossa UPA da Zona Noroeste, né? Um importante equipamento que tem atendido a população da Zona Noroeste. Acho que está funcionando muito bem a UPA. Só que já está na mesa do ministro a habilitação dessa UPA, a qualificação dela, para que ela possa começar a gerar custeio para o município. A UPA ela custa cerca de R$1.500.000 por mês, pouco mais de R$1.500.000 por mês, e hoje ela é 100% sustentada com o dinheiro dos tributos municipais, não há recursos de outra ordem.
Isso não é muito razoável, até porque a gente atende lá cerca de 40%, 50% da população de outros municípios. E já fizemos todas as exigências do ministro, tudo certinho, falta só publicar a portaria para podermos receber, num primeiro momento, R$175 mil do Ministério. Mas esse é um exemplo. Quanto? 175 somente. É o primeiro passo. Quantas vezes você já foi para Brasília para ver isso? Para 10% falar desse tema 2 ou 3 vezes já. Quanto é a passagem para Brasília? 5 pau, mais ou menos. Não está pagando a passagem. 10% disso aí já foi só para pagar a tua passagem para lá para Tá Brasília. duro mesmo. Brincadeira Eu desse país. te juro que eu faço essa conta, viu, Aldo? Até essa última viagem, o que eu fiz? Eu, para aproveitar o dinheiro da passagem, porque você tem razão, quem paga a passagem do secretário são os munícipes, somos todos nós. Muito bem. Eu fiquei lá mais um dia e fui na Câmara dos Deputados. Visitei lá um pouco mais de 40 Levou o chapéu? parlamentares. Veio uma opção de ofício, uma apresentação do nosso hospital aqui dos estivadores, falamos da Santa Casa, fomos muito bem recebidos por boa parte desses parlamentares. E eu creio que a gente vai conseguir recursos, sim, para a saúde da cidade, já para o próximo exercício. Vai resolver? Vai diminuir essas aflições? Vai diminuir. Vai resolver? Não vai resolver. A gente precisa realmente da habilitação de novos serviços. O ministro foi claro. Olha, o que eu tenho aqui em caixa não paga a conta necessária para fechar o ano de novas habilitações. Então, foi um pouco desolador, mas é a realidade. Enquanto isso, Santos vai fazendo sua parte. A gente já tem, falei aqui da UPA da Zona Oeste, vamos ter aí a UPA da Zona Leste já no começo do próximo ano funcionando, o novo ambulatório de especialidades, o novo Ambesp, nessa parceria que a gente fez com a Fundação Lusíada, que é um prédio que está sendo construído aqui na Manuel Tolini, e que vai melhorar bastante os serviços que nós temos na atenção especializada, na atenção hospitalar. Mas, realmente, se faz necessário uma participação maior, principalmente do governo federal, no custeio, para que a gente possa ter esses equipamentos rodando com a melhor performance possível. Santa Casa, sofrimento é o SUS, é isso? Esse segundo semestre, o início do ano já foi difícil, nós tínhamos recebido uma notícia positiva no ano passado do deputado, à época deputado federal Beto Mansur. O Michel Temer tinha assinado um aumento do nosso teto de R$500 mil. No início do ano, o secretário esteve na imprensa para dizer, olha, não saiu esse recurso, até era importante ele... Muita gente me para e algumas pessoas acham que cadê as emendas do Beto e tal. Esse dinheiro não veio, pelo menos não veio para a Santa Casa, creio que também não tenha vindo para a Secretaria de Saúde, esse incremento no aumento do nosso teto. Esse é um desafio, melhorar o teto da Santa Casa, que atenderia toda a Baixada Santista. 500 mil, você diz mês, é isso? 500 mil mês. Claro. Hoje nós temos um teto, nós repactuamos, está em torno de 1.200.000, que é muito pouco ainda, né? Nós teríamos um incremento de 500 mil. Na verdade, a situação ela é bastante delicada. Esse ano nós tivemos um segundo semestre com percalços, porque o SUS ele traz um prejuízo, seja na tabela, seja pelo que nós fazemos a mais do teto, invariavelmente, em razão do número de pacientes atendidos, e a gente tenta fechar a conta com outros atendimentos. E isso é importante, porque quando a gente diz aqui, a Santa Casa teve um superávit em 2018, né? O balanço dela como um todo poderia ser maior o superávit, se a gente não tivesse um prejuízo no SUS. Então são duas situações, os atendimentos, o que se recebe e o que se gasta com o SUS dá prejuízo. No todo, a Santa Casa conseguiu fechar com superávit, muito menor do que se não tivéssemos essa defasagem. Nós temos agora um desafio, nós conseguimos um recurso do Ministério da Saúde para a compra do acelerador linear, foi comprado o acelerador. Quando nós assumimos, tinha um projeto de quase 6,5 milhões para implantar esse acelerador, a gente diminuiu para não chega a 3 milhões de reais, mas agora nós estamos atrás desse recurso. Esse recurso a gente não está conseguindo. Então, fatalmente, em breve, a Santa Casa terá um acelerador linear para combater o câncer, para tratar o câncer, para tratar o câncer, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu fechar a conta para poder adequar as instalações e receber o equipamento. Ou Legal. melhor, colocar o equipamento para funcionar. Tinha uma pergunta interessante aqui para o Augusto, que o nosso companheiro Valmir Lopes passou, mas eu vou, Valmir, vai ficar para passar pelo tempo, porque eu quero politizar essas duas falas que a gente ouviu aqui, porque é importante
para você que está aí em casa saber da sua responsabilidade. É muito fácil jogar nas costas dos dois. Veja, o Fábio foi 3 vezes para Brasília, atrás de um recurso de 100 e poucos mil reais para a UPA da Zona Noroeste. O Augusto está aqui dizendo que o ex-deputado Beto Mansur, em que pesa tem 1.999.000, não sei quantos zeros, de discordância da atuação política dele, que ele tinha conseguido 500 mil reais em aumento do que mensal do que receberia a Santa Casa do SUS. O que aconteceu? Você aí de casa votou na Joyce Rauschmann, votou no Eduardo Bolsonaro, votou no Alexandre Frota, votou nesses caras que não sabem nem onde é o Gonzaga. Se você jogar na ponta da praia, eles não chegam no Gonzaga. E nós perdemos o deputado Beto Mansur. Podia ser o deputado Beto Mansur ou qualquer outro deputado aqui da região. Tá, ou qualquer outro deputado aqui da região. E quem vai... Aí tudo bem, teve os cortes gerais. Mas quem vai nos defender lá? É para reflexão de você aí de casa. Como diria Roberto Avalone, falecido Avalone, interrogação. Mas deixa eu falar aqui. Então, realmente tenho essa ponderação que o Augusto faz, ela é uma ponderação bem importante mesmo. O que acontece aí? Na verdade, só uma pequena correção, não se tratava de uma emenda parlamentar, né? Teve lá um esforço muito grande, sim, do deputado Beto Mansur, deputado Papa também, naquela oportunidade. Mas, de certa forma... Eu falei deputado... emenda? Você falou não, emenda. Perdão, não foi uma emenda. Isso, foi uma articulação para que... E o Michel Temer assinou, antes de sair do cargo, assinou. É até menos relevante essa não. emenda, não, isso não é muito importante. O importante é o seguinte, o que o Ministério chegou e falou, olha, nós vamos consolidar um aumento de teto MAC. O que é isso? É um recurso destinado na média e alta complexidade, que é justamente o recurso destinado para atenção hospitalar, para resumir aqui para todos compreenderem de forma muito clara. Em R$1,5 milhão para o município de Santos, a serem divididos da seguinte forma. R$1 milhão para a Secretaria de Saúde, com a destinação específica para o custeio do Hospital dos Estivadores. 500 mil para a Santa Casa de Santos. Muito bem, isso foi pactuado. Só qual a observação? Vamos fazer em 3 oportunidades. Uma primeira, 500 mil a ser destinado com a destinação específica para o Hospital dos Estivadores e metas foram pactuadas para tal. Um segundo momento, 500 mil destinados à Santa Casa. Um terceiro momento, mais 500 mil para a Secretaria de Saúde. Muito bem. Infelizmente, confirmou-se o primeiro, de fato, o presidente, inclusive, assina esse documento, há um registro fotográfico, inclusive, nesse sentido, de 500 mil a ser incluído para a Secretaria de Saúde. Fomos algumas vezes, e foram algumas vezes mesmo, cobrar, né, a segunda e terceira etapa desse compromisso, mas infelizmente não se consolidou. Acabou o governo, um outro governo iniciou-se, recentemente tivemos acompanhados, se fazia reconhecimento aqui da deputada federal Rosana Vale, o deputado Júnior Bozella também participou dessa articulação e fomos cobrar não só esse recurso, como outros compromissos do Ministério da Saúde naquela fase anterior, mas sinceramente, o que a gente percebe é que, infelizmente, não há uma, digamos, continuidade pelos compromissos assumidos pelo Ministério. Essa é a realidade. Então, o que nós temos que fazer? Tentar, é claro, cobrar esses compromissos, esses, digamos, destinações que foram alardeadas no governo anterior, mas que, infelizmente, não se concretizaram. Enquanto isso, só para ficar claro, o Hospital dos Estivadores, ele custa cerca de R$7 milhões por mês, né? 1.100.000 somente... 7 milhões? 7 milhões, 151 leitos. 1.100.000 somente do governo federal, 4,5 milhões do governo do estado e 1 milhão e pouco por parte do município. Sendo que o pactuado, em situações como essa, pela própria norma do SUS, seria 50% da União, 25% do estado, 25% do município. O que a gente vê é que a União colabora com um pouco mais de 12%, ou seja, é muito difícil mesmo essa realidade que a gente encontra. E os municípios... É aquela história, né? Cansativo, mas sempre quando eu tenho oportunidade de falar um pouco disso, eu não posso deixar de bater nessa tecla. Faz-se necessária a rediscussão do pacto federativo nesse país. Eu ia colocar isso, a exatamente. responsabilização dos municípios do Estado e da União. Os municípios, nós temos muitas responsabilidades e poucos recursos. Há uma concentração de recursos na União e pouca responsabilização da União. A União é um ente
quase fictício, distante da realidade das pessoas, e o também dinheiro está lá. acaba sendo. O Estado é também, né? Só que Então, a União fica mais distante ainda, né? Essa não tem é a acesso argumento. nunca ao presidente, a União é uma dificuldade enorme para se falar com o ministro. Enquanto isso, eu faço cor aqui ao Augusto. Só para... Também, desculpe, só bem rapidinho aqui. A tabela SUS, o que é essa tabela SUS? A tabela SUS, gente, é bem simples de entender. Todo procedimento de natureza médica, ele tem um valor. Então, desde um exame até um ato cirúrgico, você tem um valor a ser pago pelo aquele procedimento. Muito bem, a nossa tabela SUS, gente, é de 2008. E desde então ela não é, digamos, repactuada. Os valores não são repactuados, ou seja, nem inflação foi considerada. Então, há uma realidade dos serviços médicos, o custo dos serviços médicos serem realizados, que é uma realidade. E outro é a tabela SUS. E aí tem um gap enorme de distância entre essa realidade. Então, por exemplo, a Santa Casa, ela tem enormes dificuldades, de fato. E quando o Augusto fala, olha, o SUS nos dá prejuízo, essa é a realidade. Ele tem razão. No plano de saúde, na atividade particular da Santa Casa é uma instituição particular, ela consegue ser rentável, porque tem uma gestão que está fazendo ela ser rentável. Um pessoal que está conseguindo conduzir a Santa Casa com uma gestão eficiente. Muito bem. E, por outro lado, o SUS, por mais eficiência que se tenha dos gestores, você tem uma defasagem em relação à necessidade dos serviços que são praticados. E isso digamos, pelo espírito da Santa Casa, a Santa Casa ela tem que tirar o dinheiro oriundo, que eventualmente gere, inclusive, lucro do seu afazer no privado e, de certa forma, cobrir esse buraco no SUS. É o justo? Não é o melhor cenário. É evidente que não é o melhor cenário. O melhor cenário é que houvesse um equilíbrio. Mas acaba sendo a realidade e, por isso, eu compartilho da angústia que a Santa Casa tem, que é a nossa angústia também à frente da Secretaria de Saúde. Secretário Augusto, eu só queria lembrar que quem lamenta agora essa escassez de recursos aí de repasse do governo federal, isso daí é reflexo direto da aprovação no governo Michel Temer da PEC do teto dos gastos, que congelou o investimento do governo federal em saúde e educação, ao mesmo tempo de que as demandas da população brasileira de saúde e educação aumentavam. Por exemplo, a Prefeitura de Santos agora quer ampliar a oferta de leitos no Hospital dos Trabalhadores. Não consegue. Quer abrir uma UPA na Zona Noroeste. Do que você está falando, Santana? Não, mas o senhor está sentindo na pele isso daí. Não consegue ampliar o atendimento dos positivadores, não consegue colocar para funcionar a UPA da Zona Noroeste, vários outros serviços. A questão das vacinas, a questão das vacinas, ao mesmo tempo, secretário, não é que não existe o dinheiro, ao mesmo tempo de que se congelou os investimentos, que aí não é gasto, é investimento em saúde e educação, o governo federal aumentou o salário dos militares, aumentou o salário do Poder Judiciário, perdoou dívidas para agricultores, para industriais, parcelou de tributos atrasados. Então, quer dizer, quem lamenta agora aplaudiu lá no passado a PEC dos gastos. Então, infelizmente, a população brasileira que sofre a aprovação da PEC. O Fábio quer contrapor? Não, é só rapidinho. Eu tenho um enorme respeito pelo ponto de vista do Santana, mas nesse ponto especificamente eu discordo. E preciso só colocar também a verdade em alguns temas. A UPA da Zona Noroeste funciona muito bem, obrigado. A UPA Central também. Aumentamos a disponibilidade de leitos estivadores. Não tem recurso federal. Não tem recurso. Não, justamente isso. É um reflexo do... Não, eu entendo, Santana, mas você falou que não funciona. Funciona com recurso municipal, porque temos uma gestão municipal que prioriza o tema. O município de Santos, pela lei de responsabilidade fiscal, tinha que colocar 15% do orçamento na saúde, coloca 22%, então a gente coloca mais dinheiro. Mas veja bem, o problema não está, na minha interpretação, respeitando, evidente, outras linhas de pensamento, não está na lei que limitou. O problema é a falta de recursos. Nós tivemos, 2015 e 2016, 2 anos de PIB negativo no país, 3,5% e 3%. Então, se você não tem dinheiro, não adianta você colocar limite, tirar limite, você não tem o dinheiro. Então, hoje o dinheiro não existe. A perspectiva é que nós tenhamos uma retomada da economia, e a retomada da economia está acontecendo, e traga aí um PIB de 0,8, que já vai dar caminho. Ao mesmo tempo que não tem dinheiro para a saúde, tem dinheiro para o fundo eleitoral que foi aprovado, 2.400.000. Tem dinheiro para o Poder Judiciário. Então, veja bem. Não é que não tem dinheiro. Não, então, veja bem. O direcionamento do dinheiro é que não está sendo feito. É que, veja bem, é que eu acho que a gente fazia essas leituras, às vezes, um pouco rasas, gente. Olha, não tenho dinheiro.
Veja bem, o recurso é escasso. Por quê? 2015, 2016, PIB negativo. Se tem PIB negativo, tem que pagar a conta. Não tem. Se você tem um estabelecimento comercial, você fecha 2 anos seguidos no vermelho, você tem que pagar a conta nos próximos anos. Não tem jeito. Então agora a gente está retomando a economia. Essa retomada da economia, ela tem que ser acompanhada de investimentos públicos significativos. Esse é o meu modo de pensar, sem romantismo, sem Fábio, ideologia só política, uma pergunta, então. nada disso, Teria que somente priorizar analisando a a gestão. educação e a Fábio, saúde. só uma pergunta. Claro, então. Fábio, sem dúvida. Só uma pergunta. Quanto de contingenciamento do orçamento para pagar a questão do serviço da dívida, juros, rolagem de dívida? Dívida pública. Dívida pública do Brasil. Dívida pública Quanto? interna ou externa? Porque a dívida pública externa do Brasil está sanada. É a dívida interna, você diz? Não, dívida do Tesouro Direto, para rolagem de dívida. A dívida Quanto interna, foi contingenciado para... A dívida interna do Brasil, na minha interpretação, é um dos principais problemas que nós temos no país. Por quê? Porque nós, de fato, geramos aí uma máquina pesada demais nos últimos 20 anos. Isso aí é uma máquina que foi acelerada ainda mais, esse peso na máquina, talvez nos últimos 10. Essa é uma realidade. Então, o custo da folha de pagamento nacional é enorme, o custo público é enorme. Então, o que a gente tem que fazer? Encolher essa dívida, em que sentido? Economizando os gastos públicos. Os gastos públicos têm que ser diminuídos e, em importância maior, o governo federal. E, claro, priorizar temas que são prioritários. Educação, como, por exemplo, saúde, educação e saúde. Segurança pública. Educação, saúde, segurança pública. E deixar, digamos, gastar com investimentos em áreas burocráticas, muitas vezes. Então, na minha interpretação, esse é o receituário que tem que fazer. E aí, sinceramente, sem nenhuma ideologia política, é só análise de gestão, analisar números e sem paixão política nenhuma. Aliás, se tem uma coisa que eu acho que está fazendo um pouco de mal para o país, é essa coisa do fla-flu que a gente rolou, né? Ou é mito ou é Lula livre. Ninguém pode... Se você... Agora é Lula preso. Pois bem, Lula se preso. você fala bem do Bolsonaro, você é mito. Se você fala Lula bem do livre, Lula, acabou. você é Lula livre. Gente, calma. Cada um dá uma contribuição, cada um tem seus erros. Agora, a gente tem que fazer ok. análise séria de gestão e ponderada. Com certeza, você tem absoluta razão, né? Você sabe Aqueles que tinha um- defendem o Bolsonaro têm que ter o mínimo de noção de entender que o governo está travado, as coisas não avançam. Aqueles que defendem o PT têm o mínimo de noção de entender que o PT destruiu a economia brasileira, especialmente Botrão, no mandato Dilma, né? Teve um camarada, ele estava preso e aí podia sair, né? Cumpriu parte da pena e o judiciário lá, o diretor do presídio falou, agora o senhor pode ir e tal. O cara falou, não quero. Tem almoço, jantar, café, segurança, tem o meu quarto. Não, o Meus Lula está advogados, parecendo minha isso, né? namorada, O Lula está todo parecendo mundo isso, vem não aqui me quero visitar, sair, quero sala ficar VIP. aqui, estou na minha celinha, tranquilo. A Polícia Federal de Curitiba virou a sucursal do PT. É uma coisa inacreditável o que o ex-presidente Lula conseguiu fazer lá na Polícia Federal de Curitiba. Estamos fechando o ponto de vista, agradecendo bastante aqui ao Augusto Capodicás, ao Aldo, ao nosso Fábio Ferraz, secretário de Saúde. O Santana está diariamente conosco. E a gente juntos com você de segunda a sexta, ao vivo, 13h30, aqui na Santa Cecília TV. A nossa reprise você acompanha também às 20h. Valeu. Tchau. Obrigado, gente.